Ter uma organização de rotina eficiente e consistente é uma das tarefas mais difíceis. E eu sei disso porque eu já passei por esse momento de não ter ideia do que eu estava fazendo. E foi por esse motivo que eu decidi implementar o método Bullet Journal na minha rotina e vou te mostrar como eu fiz isso. Hello everyone, how's it going? Eu sou Tatiane, é um prazer estar de volta. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu vou organizar o meu ano utilizando o Bullet Journal. A real é que eu sempre tive esse hábito de escrever e anotar coisas em uma agenda, porque isso sempre funcionou para mim. Mas depois de um tempo, as minhas prioridades e as minhas tarefas, elas foram mudando, e eu percebi que eu teria que mudar para um sistema que se adequasse a essa minha nova rotina, e foi então que eu comecei a utilizar o Bullet Journal. Durante um tempo eu testei vários layouts que eu encontrava no Pinterest mesmo, sem me aprofundar muito no que era esse sistema, e por essa falta de conhecimento, os meus Bullet Journal acabavam se tornando mais um art journal cheio de informações não tão relevantes do que de fato um sistema funcional que me ajudasse a organizar a minha vida. Foi então que no começo do ano passado eu decidi pesquisar um pouco mais sobre esse método, entender como ele funcionava e como eu podia aplicar ele na minha rotina. Segundo Ryder Carroll, criador do método Bullet Journal e autor do livro com o mesmo nome, o Bullet Journal é um sistema analógico que nos ajuda a rastrear o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Então ele é basicamente uma agenda onde nós podemos controlar o que fazemos, o que queremos e o que já fizemos. E como ele tem o intuito de ser funcional, para você fazer ele, você precisa apenas de uma caneta e um caderno. É claro que você pode personalizar da maneira que você desejar, colocando washi tape, fazendo desenhos e ilustrações legais. Mas, para mim, eu percebi que para ele ser mais funcional do que uma distração, eu deveria fazer ele de uma forma mais minimalista que eu consegui. Então, para fazer o meu Bullet Journal de 2025, além de utilizar uma parte do método original, eu também me inspirei em alguns criadores aqui do YouTube e eu vou deixar o link na descrição dos vídeos que eu assisti que me inspiraram, e me ajudaram a poder criar esse meu Bullet Journal. Para começar o meu Bullet Journal, na primeira página eu coloquei uma frase para ser a capa dele e começar o ano com uma positividade legal. Essa frase eu encontrei no Pinterest mesmo e fiz à mão. Vision Board, Plan Your New Era. A próxima página é a de Vision Board, onde eu vou definir e ilustrar as minhas metas para esse ano. Eu gosto muito desse tema de manifestação e criar a pessoa que você deseja ser, mas eu sei que a visualização é só uma parte desse processo. Para criar essa página, eu separo um tempo para pensar e listar os objetivos que eu quero conquistar esse ano e defino 4 pontos fundamentais. Acreditar que é possível. Se eu não acreditar que as coisas que eu desejo são possíveis de ser realizadas, nem faz sentido eu fazer isso daqui. Entender o que é importante para mim, entender e compreender o que faz sentido na minha vida hoje, que esteja alinhado com o meu plano de vida, com minhas metas futuras. Decidir o que eu realmente quero, ou seja, definir metas específicas. Por exemplo, eu quero aprender um idioma esse ano, mas qual idioma que eu quero aprender? Qual nível que eu quero chegar nesse idioma? Qual habilidade que eu quero mais desenvolver no idioma? Coisas assim. E estar disposta a fazer o que precisa ser feito, que é nada mais do que pagar o preço, sacrificar pelas coisas que você deseja, entender que você vai precisar abdicar de outras coisas na sua vida durante esse seu ano para poder conquistar as metas que você definiu. Actions. A próxima página é para as ações que eu preciso ter para conquistar essas metas e como que eu vou executá-las. Por exemplo, se eu quiser alcançar um nível X no inglês, o que eu preciso fazer? Quais são as atividades? Quais os sites que eu posso usar? Quanto tempo que eu preciso estudar cada coisa? Long time plan. E como todo esse negócio faz parte de um plano de vida, eu deixei essa página para um plano de longo prazo, onde eu defino as metas de 5 anos e depois vou definindo os meus objetivos desse ano, do semestre, do mês, da semana e de cada dia. Para definir um objetivo, eu olho sempre da direita para a esquerda.
E aí, no final de cada ciclo, eu vou fazendo uma revisão, voltando no sentido contrário, ou seja, da esquerda para a direita, para ver se o que eu estou fazendo está de acordo com os objetivos que eu defini. Achievements. Essa página é para as minhas conquistas desse ano, ou seja, realizações que eu tive ou objetivos que eu alcancei, tudo que foi importante e teve algum significado para mim, eu vou colocar nessa página. Keys. Bom, essa página eu comecei com o sistema de organização do Bullet, que são as keys, que nada mais é do que os símbolos que a gente usa para identificar cada coisa anotada aqui dentro. Então, o ponto indica tasks, que são rotinas e atividades diárias já programadas. O círculo para eventos, compromissos com hora marcadas. O traço para reminder, coisas ou situações que eu preciso lembrar. Não precisam ser necessariamente ações, podem ser apenas pensamentos. A estrela indica priority tasks, que são aquelas atividades que não posso deixar de fazer no dia. A caixa de presente indica os aniversários do dia, o ponto de exclamação para ideias que podem virar um projeto, o símbolo de igual para sentimentos e como eu estou me sentindo naquele dia. Nas variações de tarefas, o meio traço indica que a tarefa foi iniciada ou está em progresso. O check para atividades realizadas. A seta para frente indica uma atividade movida para o outro dia e a seta para trás, uma atividade agendada para uma data específica. Em eventos, o check indica que eu compareci. X, quando não compareci. Traço indica que o evento foi cancelado e a seta para frente que ele foi remarcado. Eu anotei também os quadradinhos da página na vertical e na horizontal para que eu não precise ficar sempre contando um por um todas as vezes que eu precisar fazer uma separação nas páginas. Yearly Calendar. Nessa página eu fiz o calendário anual mais os dias para ter uma visão ampliada do meu ano e dos eventos que vão acontecer durante ele. Eu fiz para os 2 semestres do ano. É um processo repetitivo, mas isso me ajuda a manter o meu foco no momento presente. E é importante lembrar que essa parte ela só vai ser feita uma vez por ano, então é legal aproveitar esse momento e relaxar. My Fitness Journey. A próxima página eu decidi dar destaque a um hábito que desejo acompanhar mais de perto. No meu caso foi o fitness, mas você pode escolher qualquer coisa que você deseja desenvolver ou acompanhar, como livros lidos, consumo de água, idiomas, o que você quiser. Existem muitas ideias e esse layout eu encontrei no Pinterest. Check-in. Essa página foi um refinamento que eu vim fazendo ao longo dos últimos anos para analisar o meu estado atual e como o meu eu de daqui a um ano vai estar e se eu conseguir alcançar as metas para cada um deles. Então aqui eu coloco pontos da minha vida que são relevantes para os meus objetivos, como eu estou, a meta que eu gostaria de estar e lá na frente eu faço um balanço do que eu realmente consegui conquistar depois desses meses. Aqui eu também deixei um espaço para as habilidades que eu tenho interesse em desenvolver, o progresso que eu vou tendo em cada uma delas e por último e mais importante são as 3 maiores metas do meu ano que estão lá no meu plano de longo prazo e que vão ser as metas que vão reger o meu ano. Ou seja, a maior parte das minhas metas, hábitos e habilidades que vão manter ou continuar estão diretamente ligadas a essas metas. Elas são basicamente como o tema do meu ano, então toda vez que eu me sentir perdida e fora do meu eixo, eu posso voltar nessa página para me lembrar das coisas que eu preciso fazer para poder conquistar elas. Memory Wall. Minha próxima página é o Memory Wall, que é para recordações que eu tive esse ano. Então, tudo que foi importante e significativo para mim e que desejo lembrar vai ficar aqui nessa página. Não é necessariamente como a página de achievements, de conquistas, de coisas que deram certo. Aqui é para recordar de situações, pessoas, coisas e lugares que me marcaram durante o ano. Bom, eu comecei o mês de janeiro com esse calendário com todos os dias do mês e os dias da semana
para trazer os compromissos, eventos e tarefas grandes de janeiro e poder ter uma visão geral do mês. Em seguida, eu já comecei com um resumo da semana. Como essa primeira semana de janeiro tem apenas 4 dias, eu dividi a página em 4, coloquei um calendário do mês no canto e pretendo deixar esse padrão para todas as semanas. Aqui na lateral, eu decidi deixar um espaço para colocar o horário que eu acordo e que vou dormir, para facilitar quando eu precisar saber quantas horas de sono eu tive em cada noite. Habits. A minha próxima página é a de controle de hábitos, de sono, humor, estresse. Eu decidi testar algumas coisas que eu encontrei no Pinterest e ficou mais ou menos assim. Eu coloquei todos os hábitos que eu desejo gerenciar e para cada coisa que eu concluo, eu vou colocando um check e caso eu não faça, eu deixo um X. Book Tracker. A minha outra página é o controle dos livros que eu leio durante o mês. Aqui eu coloco os dias do mês, nesse espaço maior o título de cada livro e depois a quantidade de páginas que eu leio por dia. Eu pensei em estipular uma meta de páginas por dia e no final do mês checar os dias que eu consegui alcançar essa meta para manter essa frequência legal de leitura por dia. Week at a glance. Esse então é o resumo da minha semana. Eu deixei ele mais ou menos assim. Coloquei o calendário, os dias da semana, uma lista de prioridades para a semana, então é um overall. Ficou mais ou menos assim, um padrão para todas as semanas do mês. E por último, para finalizar o mês de janeiro, eu coloquei aqui uma página dos livros que eu vou ler durante o ano, ou seja, os livros que eu já terminei. E aqui os filmes e séries que eu assisti durante o ano. E esse foi o começo do meu Bullet Journal para 2025. Se eu sentir que eu preciso mudar ou acrescentar alguma coisa, eu vou fazendo essa mudança ao longo dos meses. Mas para começar, eu acredito que assim ficou ótimo. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, eu sempre quis compartilhar como eu fazia os meus Bullet Journal. E eu espero que esse vídeo tenha te motivado e inspirado a você a começar o seu próprio Bullet Journal para 2025. Eu te vejo no próximo vídeo. See ya!